O mundo tem suas leis expressas em tudo que tocamos, que vemos e sentimos. Todavia, o mundo é um livro extenso de dimensões extraordinárias. Os físicos, por sua vez, têm encontrado teorias parciais para explicar os fenômenos. Uma teoria para cada fato novo, raro ou surpreendente. Mas, na realidade, nós só conhecemos um mundo, o nosso. E tudo o que sabemos está interligado. Portanto, só pode haver uma teoria. Assim sendo, os cálculos e fórmulas que sustentam toda a estrutura da física ou dos acontecimentos, entendidos como fenômenos, tudo isso pode ser contido dentro de algumas páginas deste livro, tão complexo e extenso que é o mundo em que vivemos. Para compreender todo o mecanismo que justifica todos os acontecimentos que se sucedem à nossa volta, é preciso dispor de um conceito. Familiarizar-se com este conceito de que tudo o que acontece neste mundo resume-se em um micro e um macro interligado. A razão da existência de uma partícula só pode ser compreendida quando se une o universo simultâneo do tempo, isto é, o universo qualitativo ao universo quantitativo. O tempo pode deixar de existir em determinadas circunstâncias, e podemos ver que não é difícil calcular a quantidade de matéria que provoca este fenômeno. A razão da nossa existência, se somos influenciados por outra pessoa, se influenciamos alguém, todo o nosso comportamento e tudo aquilo que pensamos tem sua revelação na fotografia matemática básica do universo qualitativo e quantitativo. A característica de um átomo é o resultado da organização simultânea de uma grande quantidade de partículas subatômicas. Portanto, qualquer alteração no comportamento dessas partículas subatômicas reflete diretamente no comportamento deste elemento químico. Um outro exemplo é o de como o cérebro humano vê as coisas. Quando colocamos nossos olhos muito próximo a um objeto, ou mesmo a um outro rosto, veremos uma massa compacta e talvez nem possamos identificar o objeto ou a fisionomia. Mas, se distanciarmos o objeto dos nossos olhos, podemos ver este mesmo objeto como um todo, e aí a organização simultânea é a responsável pela identificação. Em ambos os casos, será necessário uma organização simultânea. Por esta razão, iremos chamá-la de universo qualitativo de tempo simultâneo. O universo quantitativo, que é regido pela gravidade, combina perfeitamente com o universo qualitativo simultâneo. As partículas subatômicas de um átomo mantém um comportamento relativo à gravidade do planeta em que o átomo se encontra. Temos como exemplo um átomo em órbita de um planeta sem a influência da gravidade. O comportamento de suas partículas subatômicas mantém o limite de organização característica deste elemento químico. Se o átomo estiver sob a ação de um campo gravitacional próximo a um planeta ou qualquer outro corpo material, o comportamento das partículas subatômicas se alteram na proporção da intensidade da gravidade que está submetida. A ferramenta necessária para medir o grau de alteração no comportamento das partículas subatômicas provocado pela gravidade é o estudo do comportamento do tempo.
equação que pudesse unir as consideradas 4 forças fundamentais que são força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca e força gravitacional. No decorrer dos meus estudos, percebi que essas 4 forças são resultado de um único fenômeno que chama de micro-macro. Essa equação descreve toda a estrutura nuclear, configurando uma nova tabela periódica que chama de classificação dos elementos na ordem relativística do tempo. Essa mesma classificação descreve a estrutura do DNA. Assim, tanto o átomo quanto a vida têm a mesma estrutura matemática. Essa é uma lei que configura o próprio universo, uma lei única de tudo, pois comprova a origem matemática da vida e a existência de Deus.